Bora que tem muita coisa pra falar hoje pra vocês, notícias bombásticas, e esse é só o primeiro de prováveis 2 vídeos que eu vou ter que gravar só hoje aqui pra vocês. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Caras, é tanta coisa aqui pra gente falar hoje, velho. Só veio notícia bombástica. Primeiramente porque a Sony revelou números. Saiu o relatório trimestral da empresa, o mais recente, né? E agora a gente teve acesso a muitas informações pertinentes aqui, mas no momento a gente vai focar agora em Spider-Man 2, que ainda está em alta. Acabou aí praticamente de ser lançado, um sucesso absoluto. E é claro, né, a gente vai fazer algumas comparações porque os caras já estão fazendo essas comparações na internet. Primeiramente, a gente vai começar aqui com aquela chave de ouro, né? Que é o seguinte: acabaram de confirmar que Spider-Man 2 em apenas 11 dias atingiu mais de 5 milhões de unidades. Não estamos falando de usuários ativos, não estamos falando de números de acesso inflados, estamos falando de puras vendas deliciosas, a preço cheio, o que com certeza já pagou muito mais ainda do que o game custou e também tá fazendo dinheiro para a sequência do Spider-Man 3, que deve sair aí talvez pelos próximos 3 anos. Vamos aguardar para ver como vai ser, afinal de contas, o Spider-Man Miles Morales saiu em 2020, Spider-Man 2 está saindo agora em 2022, na verdade menos de 3 anos depois do lançamento do Miles Morales e o remaster do primeiro para PlayStation 5. Então, caras, a Insomniac Games tá lá, ó, full time em produções, né? Eu acho que o 3 vai sair em menos de 3 anos de novo. Bom, vamos parar de falar de especulações e vamos falar da realidade. É um sucesso que incomoda muito o cara que é invejoso, ainda mais quando a gente tá falando do cara que tá numa plataforma que ainda usa pilha. A pérola do momento tá sendo ver a galera, alguns, né, não vou falar todos, mas alguns aí do Xbox, querendo comparar o sucesso de Spider-Man com o Starfield. E aí, meus amigos, olha, é onde a coisa realmente começa a ficar feia, né? É onde a dor de cabeça começa a surgir, porque você meio que tem que voltar, né, pro ensino fundamental, que é onde você aprende a distinguir, né, tópicos dentro de um assunto, né? Você ler e interpretar textos corretamente. Mas tudo bem, né? É Brasil, então é natural que as pessoas ainda tenham essas dificuldades, mesmo depois que já termina o ensino médio. Mas vamos lá, tá? Antes disso aí, eu quero que vocês tenham alguns números em mente para que a gente consiga seguir aqui o raciocínio, né? Porque são 2 coisas que a gente vai falar: a comparação que estão fazendo com o Starfield e aquele velho argumento já ultra refutado de base instalada. Vamos começar com a base instalada e deixar o Starfield por último, beleza? Galera, seguinte: a Sony, seu segundo relatório trimestral do ano fiscal de 2023, revelou então que o PlayStation 5 chegou a incríveis 46,6 milhões de unidades vendidas. É isso aí mesmo que você tá entendendo. Inclusive o PlayStation 5 já está quase ultrapassando o PlayStation 4 em termos de unidades vendidas, porque o PlayStation 4, né, caso vocês não se lembrem, ele continuou à frente do PlayStation 5 em termos de mesmos tempos, né, de vendas, porque o PlayStation 5 teve aquele grande problema de estoque que já foi resolvido, então agora ele tá começando a ultrapassar os números do PlayStation 4. E aí onde entra a questão do famoso argumento de base instalada. Pois é, meus amigos, vocês lembram como que era esse fraquíssimo argumento ano passado? Os caras de Xbox, para diminuir o sucesso absoluto dos jogos do PlayStation, falavam que se o jogo não alcançasse pelo menos 10% da base para mais, então na verdade era um flop, porque significava que ninguém quis saber dele. Esse argumento por si só já se refuta quando você vê os caras celebrando jogos multiplataformas que eles gostam muito, sendo bem sucedidos, como por exemplo Residentes da Capcom, que chegaram a 4, 5 milhões de unidades vendidas em várias plataformas diferentes, mas se esquecem absolutamente desses padrões de comparação quando vão falar dos jogos do PlayStation, que fazem muito mais do que esses números em apenas uma única plataforma. Então só aí já morre o argumento. Mas pra matar de vez, dessa vez os caras
tomaram uma lapada mesmo com esse tipo de argumento, esse tipo de restrição que eles inventaram. Porque se Spider-Man vendeu 5 milhões, significa que ele vendeu mais de 10% da sua atual base, que é de 46 milhões. Portanto, meus amigos, que sofrimento, hein? Até no próprio argumento de vocês não teve pra onde correr. E detalhe, Spider-Man 2 só está no PlayStation 5. Teve gente aí falando que Spider-Man 2 não foi tão sucesso assim, porque o God Ragnarok vendeu mais do que ele, né? E de fato, o God Ragnarok conseguiu fazer 5,1 milhões na sua primeira semana. Spider-Man chegou próximo disso em uma semana e pouquinho, só que o que muita gente tá esquecendo é que o Ragnarok lançou tanto pro PlayStation 4 quanto para o PlayStation 5, embora a maioria das vendas tenha sido no PlayStation 5, alguns números do PlayStation 4, obviamente, ajudaram, né, a ultrapassar essa marca antes do Spider-Man 2. Agora, você imagina só se Spider-Man 2 tivesse lançado no PlayStation 4 também. Cara, provavelmente a gente estaria vendo aí pelo menos uns 6 a 7 milhões de unidades vendidas em 11 dias. Então você tá percebendo a comparação, né? Agora, a gente vai para a última comparação, que é a bolacha, né? A última bolacha do pacote do vídeo de hoje, que esse aqui, caras, é delicioso de mostrar para vocês. Seguinte, a galera do Xbox tá fazendo posts mais ou menos que nesse daqui, ó. Inclusive esse cara aqui me citou, né? E a gente tá vendo que no post aqui do cidadão, ele tá fazendo a comparação, né? Do Spider-Man, das vendas atuais do Spider-Man em 11 dias, versus o número de acessos do Starfield em o quê? Um dia, né? 24 horas. E olha só, né? O gênio comparou então 6 milhões de usuários ativos de serviço, inclusive até daqueles que compraram o game, com apenas as vendas do Spider-Man. E aí eu fico pensando como que é a cabeça do cachista nessas horas quando ele vai fazer esse tipo de comparação, né? O que fica lá dentro da cabeça do cara? Porque tic-teco ali não deve ter muito não, né? Mas beleza, já que vocês querem falar de usuários ativos, eu vou dar só um exemplo para vocês começarem a imaginar o porquê que essa comparação pode virar uma lapada reversa muito em breve, tá? Para isso a gente vai usar o exemplo do Spider-Man do PlayStation 4. Exato, o antecessor desse aqui que acabou de sair. E por que a gente vai usar esse exemplo? Porque aquele ali já tem números mais consolidados, já tem mais informações, óbvio, né? Foi lançado aí já há um certo tempo. E olha só que interessante, presta atenção. Lá em 2020, galera, até fevereiro de 2020, de acordo com uma matéria que foi postada pela Games Industry, que foi quando a Sony adquiriu a Insomniac Games, o Spider-Man de PlayStation 4 havia atingido mais de 13 milhões de unidades, correto? Ou seja, vendeu mais de 13 milhões. Até aquele momento era a informação mais recente que se tinha. Só que aí, sabe o que é curioso? Aproximadamente 5, 6 meses depois, a gente recebeu uma informação muito interessante de um site chamado GameStats, que naquela época estava muito famoso aí na zoeira de consoles, no Flame e também em outros veículos, porque o que aquele site fazia, né? Aquele site tinha uma API que interagia com a API, né, da PSN, ou seja, dos servidores ali da Sony, e conseguia registrar o número de acessos individuais aos jogos da PSN. Ou seja, ele não detectava quanto foram de vendas, ele detectava apenas quem acessou. E esse tipo de coisa, galera, existe até hoje. Só que hoje em dia, para você ter acesso a esse tipo de dado desses sites, você precisa pagar. Naquela época, os sites estavam fazendo de graça. E o GameStat já havia registrado até aquele momento que o Spider-Man do PlayStation 4 já tinha atingido quase 30 milhões de usuários ativos. E detalhe, Spider-Man do PlayStation 4 até aquele momento nunca sequer tinha ido parar em serviço. Tampouco havia sido lançado para PC. Portanto, esses números eram exclusivamente do PlayStation 4. Isso significa que, em termos de acesso de usuários, Spider-Man do PlayStation 4 chegou a pelo menos o dobro do que havia sido vendido. Então nessas horas é só você usar essa massa cinzenta aí dentro dessa cachola e imaginar o que? Se Spider-Man do PlayStation 4 tinha atingido quase 30 milhões, que representava o dobro do que ele tinha vendido, quanto será de acesso já não teve até esse momento depois de 11 dias? Você tá conseguindo imaginar agora o tamanho do estrago? E lembrando, Spider-Man do PlayStation 5 2 não foi parar em serviço nenhum. Imagine quando ele for parar na PSN, né? Lá na Plus, vai levar um bom tempo. Mas imagine só quando isso aí acontecer. Então, meus amigos, essa é a grande diferença, né? Entre vendas e número inflado com serviço e usuário ativo.
Eu não tô dizendo que seja ruim pro Starfield ter atingido 6 milhões em 24 horas, ter atingido 10 milhões, 11 milhões aí depois de um tempo. Não, isso não é negativo. Só que, infelizmente, isso não revela absolutamente nada em termos práticos. A única coisa que isso revela, na verdade, é ajudar a mostrar que vocês não jogaram o game. É ajudar a mostrar que o jogo foi dropado pela grande maioria. Porque se você pegar esse número aí que a Microsoft e a Bethesda estão revelando sobre o Starfield e for olhar lá na porcentagem de conquistas do Xbox, que tem gente aí que tenta controlar dano dizendo que quando você olha pelo aplicativo ele faz essa separação por região, e não, essa contagem de percentual, né, da Xbox Live é mundial, assim como a contagem da PSN, tá? Diga-se de passagem, revela exatamente isso que eu falei pra vocês. Só tem 9 conquistas do Starfield que passaram de 20% dos jogadores até hoje. E adivinha só quantos sequer zeraram o game ou chegaram lá no nível 5, que é a coisa mais fácil que tem de você chegar no game, mas nem metade chegou no nível 5, ou seja, vocês droparam, certo? Agora vai olhar pro Spider-Man. Cara, da última vez que eu fui olhar no Spider-Man 2, se eu não me engano, o número de usuários que pelo menos já zerou o game estava próximo ali dos 20%, agora deve estar para 30% ou mais aí, que já zerou o game. Cala a boquinha, não tem discussão, você tá só inflando esses números aí do Starfield, nem zerar vocês zeraram ainda para ficar falando isso na internet, enquanto que o dono do PlayStation está aproveitando do seu jogo plenamente e o zerando também, devidamente preparados para a sequência. E com isso, meus amigos, eu vou me despedindo por esse vídeo. Mas aguardem que se tudo der certo e a internet colaborar, porque minha internet ainda não voltou, eu tô tendo que rotear do meu celular, tá ligado? Então assim, deixa aquele like, tá bom? Pra fortalecer o vídeo, porque eu vi que você não deixou até agora. Pô, e preparem-se porque o próximo vídeo, mais notícias quentes sobre o PlayStation, deve sair aí mais pro final da tarde. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.